Brasil é um país de dimensões continentais e, por isso mesmo, sempre conviveu em suas diversas regiões, de norte a sul, com estiagens prolongadas, como no semiárido nordestino, períodos chuvosos com alagamentos, como no Pantanal mato-grossense, chuvas finas e intermináveis, como na região da cidade de São Paulo. Acontece que nos últimos anos, essa rotina climática com a qual sempre convivemos tem se alterado desastrosamente. Foi em 23 de novembro de 2008, Ilhota fica no Vale do Itajaí, e foi a questão dos deslizamentos. Foi a região do vale mais atingida, nós tivemos 35 mortes. No dia 12 de janeiro de 2011, mais ou menos às 2 horas da madrugada, começou então a queda de barreira, mais precisamente na região do Condomínio do Lago, onde eu residia. Depois nós viemos saber no dia seguinte que toda Friburgo foi tomada por essa tragédia de queda de barreira em todas as elevações de Nova Friburgo, derrubando, destruindo milhares de residências, matando mais de 1000 pessoas só em Nova Friburgo. Aquilo aconteceu no dia 9 de março de 2011. Foi, na verdade, uma enchente que deu, como é que eu vou explicar? Uns falam que deu 500 milímetros, outros falam 600, até 1000 falam. Só que a chuva caiu, na verdade, em 15 quilômetros quadrados, que é onde é a bacia que nasce o Rio São Lourenço. E aquilo choveu em torno de 10 horas, esse equivalente a isso aí, e no caso no interior foram atingidas mais ou menos 100 a 150 famílias, mas na cidade que foi o maior caos, né, que mais que 20 mil pessoas foram atingidas sem cair nem um pingo de chuva. Lá nós sofremos o problema da seca, mas o que nos afeta hoje mesmo não é bem só a seca, é o problema das marisqueiras, mulheres pescadoras. Que nós temos um rio de água salgada, que se chama o Rio Jaguaribe, mas ele está tendo uma proporção de água doce muito forte. Essa água sai do açude de Castanhão e vai para nossas águas salgadas, onde mata o nosso marisco, e a nossa marisqueira fica sem sustento nenhum. O problema mais climático que mais afeta nós na região é a questão da seca, porque a gente planta no mês de janeiro, a gente sabe que é o mês de janeiro que é o mês de planta da gente, e muitas das vezes, na maioria das vezes, a produção da gente não consegue granar. Então, bem aí passa o extremo ato de calamidade, porque a gente sabe que quando a gente trabalha numa roça o tempo todinho, que no final do ano não consegue colher nem para se manter durante 6 meses, a miséria e a fome vai atingir aquelas famílias que vai ficar de uma forma que não tem nem para se alimentar no seu dia a dia. Você sabe, a gente hoje estamos num período de seca, já esperando, pensando no período das enchentes, o transtorno que a gente já vai sentir, as consequências que vêm pela frente. Lá em Guaraciaba ocorreu um tornado na noite do dia 7 de setembro de 2009. Então foi um evento assim, surpresa para todo o Brasil, porque até então tornados dessa natureza não ocorreram no Brasil. Chuva muito forte, foi granizo e ventos muito fortes, né? Que destruíram 85 casas, destruíram escolas, ginásios, instalações produtivas, enfim, arrasou a cidade naquela noite. Tem cerca de 3.200 famílias que moram na margem do Rio Tietê, então quando chega na época da chuva, aquilo inunda tudo e as famílias ficam completamente ilhadas dentro da água. Em 2005 nós tivemos uma enchente muito grande, né? E agora em 2011 tivemos uma seca muito grande também, que secou, deixou várias comunidades isoladas, comunidades indígenas e também comunidades ribeirinhas. O primeiro apoio que se tem é da comunidade, né? Então, assim, o apoio, a decisão de ajuda, de abrir a porta da casa e dizer, olha, eu vou acolher tantas famílias que der para acolher aqui, eu vou ajudar o vizinho. A solidariedade é muito grande. Então, não só dos vizinhos, foi do país, é da região. Então foi nesse sentido, né, de se fazer o que se tinha condição de fazer pelo próximo naquele momento. Se tem uma coisa que a gente aprendeu foi isso, que você não é ninguém naquele momento. Não interessa se você tem um carro importado ou se você só tem uma bicicleta, se você tem uma conta extraordinária no banco ou se você nunca teve dinheiro. Naquele momento ali somos todos iguais. Quem pouco tinha foi para uma fila pedir comida, pedir um lugar no abrigo. Quem muito tinha estava nessa mesma fila.
Para lidar com os desastres causados pelas mudanças climáticas, as ações são divididas em 3 etapas: prevenção, resgate e reconstrução. As defesas civis de todas as cidades devem estar atentas para auxiliar as prefeituras no planejamento de políticas de prevenção de desastres, auxiliando na fiscalização do poder público e formando uma brigada para atuar nos momentos de crise ao lado do Corpo de Bombeiros e voluntários. O poder público, na verdade, falhou desde o momento do resgate. Eu perdi uma irmã que ficou 14 horas e meia esperando o resgate. Agora mesmo instalaram sirenes nos morros para poder tentar anunciar às pessoas o risco. Mas não basta só a sirene. Precisa ter um corpo de defesa civil preparada, não só para visitar todas as áreas, como informar as pessoas, como dar orientação às pessoas num possível evento extremo desse. A gente acha que o maior problema das políticas públicas são a falta dos governos. Os governos não ligam, a gente procura, a gente bate na porta das prefeituras, até mesmo em Fortaleza, buscar o Ministério da Pesca, mas a gente não consegue falar com ninguém. A gente se sente assim, excluído do mapa do Brasil. Há necessidade de que o Brasil estabeleça o mais rápido possível uma política preventiva em questões de desastres. O impacto das catástrofes, eles estão diretamente vinculadas à vulnerabilidade das comunidades. Ou seja, quanto mais vulneráveis são as comunidades, mais elas sofrem com os impactos. E aí, 3 anos depois, a gente não tem um plano de contingência que a comunidade conheça, a gente não tem uma rota de fuga, a gente não tem um sistema de rádio amador, porque nós temos um grande problema de comunicação. Apesar de nós estarmos a menos de 150 quilômetros da capital, nós não temos telefone de linha. O telefone que nós temos lá em algumas comunidades é via satélite, funciona quando quer. Nós não temos telefone celular lá, então cai a comunicação. E aí a gente já percebeu, e isso é fato consumado. Qualquer coisa que venha acontecer, em uma escala muito menor do que 2008, a tragédia vai ser tanto ou maior do que foi em 2008. Porque agora as feridas já estão abertas. E de lá para cá nada foi feito para mudar isso. Mas os maiores problemas das políticas públicas ligadas aos desastres socioambientais aparecem na hora da reconstrução. Apesar da imensa solidariedade oferecida pela população de todas as partes do Brasil e do mundo, e mesmo dos recursos públicos liberados, os donativos e recursos nem sempre chegam aos atingidos. Em alguns casos, as pessoas ficam anos sem ter suas casas reconstruídas. 7 meses se passaram e não há sequer nenhuma notícia, nenhum sinal de que amanhã nós teremos uma casa para morar. Até hoje a gente não tem uma prestação de contas, a gente não sabe o que chegou de doação, para onde foi, quem recebeu. A gente está há 3 anos, agora no mês de novembro, da tragédia. A gente tem famílias sem casa. Que muitas das vezes tem muito recurso, mas o recurso não chega nessas áreas. Não foi construída nenhuma casa, as pessoas estão morando de favor, não foi feito nada. Um aluguel social que foi dado lá, deram para meia dúzia de pessoas, as pessoas mais necessitadas mesmo não ganharam. O governo federal, né, diz que fez a parte dele enviando recursos para o Estado, né, o Estado diz que está fazendo, mas as pessoas depois de 14 meses ainda continuam morando em barracos de lona. As conquistas são alcançadas pela organização das comunidades, que aprenderam a lutar coletivamente pela garantia de seus direitos. Se a comunidade, a sociedade não se organiza e não busca resolver os seus problemas e garantir os seus direitos, nós não podemos avançar. Não vamos esperar que o poder público vá fazer isso, que é muito difícil. E a gente decidiu pela criação de uma associação. Uma associação que hoje conta com mais de 380 famílias cadastradas e que vem reivindicando seus direitos, vem buscando acesso a recursos públicos. Cada dia mais a gente participa de reunião, né? A nossa organização luta pela terra, luta pelos nossos direitos, luta pela defesa do Rio São Francisco. Sem uma pressão não existe um cuidado suficiente da parte dos órgãos públicos. O povo organizado consegue, né, a se superar assim naquele momento.
Na Amazônia, seca e enchentes se alternam dentro do mesmo ano. No Nordeste, o bioma Caatinga está em processo de desertificação. No bioma Cerrado, as baixas umidades batem recordes. No Sul, seca e enchentes ao mesmo tempo em distâncias menores que 500 quilômetros. No Sudeste, as enchentes e os deslizamentos se tornam uma aterrorizante rotina. Todos esses eventos climáticos, cada vez mais extremos, têm um só causador: a ganância de seres humanos, que, para aumentar lucros e poder, provocam alterações no planeta que aumentam a temperatura, causando as mudanças climáticas. E esse aquecimento, ele provoca mudanças em tudo o que compõe o nosso ambiente da vida. Por exemplo, mexe na questão da quantidade de gelos que existem no planeta, mexe na quantidade de águas ou o lugar onde as águas ficam correndo. Há mudanças nesse sentido. E aí também aumenta a evaporação, significa mais água é jogada na atmosfera. E aí, combinando ventos, mais umidade na atmosfera e o calor, nós temos então situações em que há uma precipitação muito grande de chuva num pequeno espaço e num tempo muito pequeno também. E isso dá então nas chamadas grandes enchentes. Logicamente que tem causas que nós, enquanto seres humanos, estamos interferindo, né, no meio ambiente, com desmatamento, com poluição, com um aumento do efeito estufa, né, com a emissão de poluentes, né. Então é uma série de ações, né, que fruto do capitalismo, da nossa ganância, né, tem oportunizado então o aumento de catástrofes, né, e consequentemente prejuízos econômicos, mortes, né, e problemas psicológicos nas pessoas. É o consumo demais, né? É a poluição demais, né? Então, assim, é um projeto mundial isso que o planeta Terra está sofrendo e que enquanto não mudar a cabeça das pessoas, né? Para mudar, para ter um desenvolvimento mais racional, entendeu? Vai continuar sempre essas catástrofes no mundo. Como são atividades humanas que provocam o aquecimento, nós temos que olhar quem é que produz mais esse tipo de atividade. E aí, então, nós podemos perceber ou regiões do planeta, países, povos, ou então tipos de atividade que são mais responsáveis, isto é, que provocam mais o aquecimento. Por quê? Porque jogam mais quantidade destes gases na atmosfera. E nesse sentido, nós temos cada vez mais claro que povos, pessoas, comunidades que muitas vezes contribuíram muito pouco com esse aquecimento. Por quê? Porque também não fazem muitas dessas atividades que agridem o próprio ambiente, elas terminam muitas vezes pagando um alto preço por causa das mudanças climáticas. Porque quando vem as enchentes, quando vem as secas, quando há um movimento maior das águas dos mares, etc., os primeiros que são atingidos são aqueles exatamente que são mais pobres, são aqueles que têm atividades mais simples e que não só não contribuíram para o aquecimento, muitas vezes até fizeram atividades que ajudam o planeta a se manter mais equilibrado. Essa realidade revela duas certezas. Primeiro, que a raiz dos desastres está na ação das pessoas sobre o planeta e na falta de respeito pela natureza. A segunda é que as pessoas, grupos econômicos e governos envolvidos e interessados no aumento constante do produtivismo e do consumismo são os reais responsáveis pelas mudanças climáticas. E que os que sofrem com as enchentes, os desabamentos, as secas e os tornados, muito pouco podem fazer para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, para prevenir que suas casas e suas famílias voltem a sofrer com as consequências das mudanças climáticas. Resta o caminho de unir as comunidades de atingidos para que juntas possam garantir o respeito e a realização de seus direitos, ter de volta suas casas, suas histórias e suas vidas. Sua atuação cidadã pressionará o poder público para que haja políticas sérias que respeitem os atingidos pelas calamidades e que priorizem a prevenção para que menos famílias sofram no futuro.
para quem já está 14 meses vivendo numa barraca, como é o povo de Pernambuco e Alagoas, para quem está há 3 anos em Santa Catarina esperando uma casa e meia dúzia de casa que está saindo, é num lugar que está com esgoto a céu aberto e agora a gente está com outra enchente lá de novo, mais gente vai precisar de casa. Então aí nessa hora a sociedade não tem mais muita paciência, não tem... É muito fácil a gente ter a caminha da gente limpinha, cheirosinho, travesseiro. Agora viver a vida desse povo e do que a gente passa é muito difícil. Não é só perda de material, é perda de história, é perda de sonhos. Eu, por exemplo, quando minha casa foi soterrada, eu fiquei absolutamente atônito, sem documento, sem roupa, sem nada e sem a minha história. Eu busquei a minha história onde estava, abaixo de 2,5 metros de terra, que eu não pude salvar absolutamente nada. A nossa reflexão como igreja ela é muito importante, porque a partir do Evangelho nós desejamos de novo mostrar a grandeza da pessoa humana, a grandeza e a importância da comunidade. Nós não somos pessoas que vivem isoladas, mas vivem o Evangelho numa comunidade. Por isso, a nossa ajuda, a nossa participação é sempre decisiva.